Falemos da brisa. É verdade, nós começamos estes programas sempre a rir. Não, eu acho que até começamos a chorar. Não, também não, mas assim com um ar um pouco mais sério, eu por acaso mais estava solene, a rir. mais grave. Não estava muito grave. A minha voz é que é mais grave. A tua grave? Tu também, a minha é fininha, mas eu também posso fazer voz grave. Eu posso fazer voz grave, que eu sei fazer voz grave. A partir de agora eu vou sempre ler os poemas com voz grave, porque há quem diga que os poemas têm que ser lidos com voz grave. Cláudia, nós ainda não fizemos uma coisa que nos propusemos fazer. Então, o que foi? Que era... Mas hoje não dá. Então. Encontramos várias vozes para lermos o mesmo poema. Lembras-te? Lembro. Desse repto. Sim. Mas então ias fazer-me alguma surpresa hoje? Não, acho que não. Ia. Ias. Olha, eu vou. Olha, estou muito contente porque eu encontrei à venda, num alfarrabista, 2 livros, que é a primeira parte e a segunda parte, do Fausto Guedes Teixeira. Eu já cá o trouxe, eu vou ler na mesma o poema que me fez despertar para a obra dele, que é o Amar ou Odiar. E então eu encontrei estes 2 livros que foram feitos depois da morte dele, com a recolha de todos os textos. O Fausto Guedes Teixeira vai de encontro àqueles poetas que nós de vez em quando trazemos, que tiveram importância no seu tempo, conviveram com grandes nomes dos intelectuais portugueses, e eles mesmos faziam parte desse grupo, e hoje ninguém os conhece. Mas é que ninguém os conhece. É que ninguém os conhece. Por acaso existe na internet esse poema Amar e Odiar, acho que é. Mas ninguém os conhece. Ele nasceu em Lamego, eu andei à procura. Por acaso existe na Wikipédia informação sobre ele. Ele nasceu em Lamego em 1871 e tirou o curso de Direito em Coimbra, e como eu já disse, ele contactou com muita gente que estava em Coimbra na altura, como por exemplo Augusto Gil, que já lemos aqui alguns desses poemas dele. Dizes tu que é uma edição póstuma esta? É, porque ele 1941, morreu... diz Sim, aqui. ele morreu em 1940 e então esse livro foi uma recolha feita pelo poeta e publicista João de Barros. E ele definiu o Fausto Guedes Teixeira nestes termos, que o Fausto Guedes é um poeta de sempre. E o João de Barros forneceu numerosas cópias a Augusto Hilário, um dos grandes escultores do fado de Coimbra, porque havia de facto essa relação. E eu encontrei estes livros, e também lá no Alfarrabista tinha outro, que são sonetos de amor, que estão aqui também, e havia só esse dos sonetos de amor, e encontrei estes 2 livros, e só depois é que eu descobri que isto é uma edição póstuma da sua obra. Está aqui a obra dele quase toda. Ele é um poeta que vai muito ao sentimento, a mulher tem uma importância muito grande, e há de facto nos seus poemas muito sofrimento. Mas a mulher está presente, está muito presente? Muito presente, como algo que ele quer alcançar. Mas a mulher é respeitada, ou seja, é verdadeiramente amada na sua poesia, É verdadeiramente amada na sua poesia e é tratada com muito respeito. Mas para isso é melhor eu ler. Então, vou começar pelo poema que eu já li aqui, e que deu início, e que para mim é o melhor poema dele, continua a ser. Depois fiz uma seleção, está aqui na segunda parte. E que acabou por despoltar esta tua curiosidade. Em relação ao Fausto Guedes Teixeira. E sabes outra coisa que despoltou a minha curiosidade? Lembras-te quando nós fomos uma vez ao cemitério de Agramonte fazer uma espécie de levantamento dos intelectuais, sei lá, dos poetas que estavam lá sepultados, e havia lá um túmulo, agora já não me recordo de quem, que tinha um poema escrito pelo Fausto Guedes Teixeira, dedicado àquele poeta que estava lá. Já não me lembro, eu tirei fotografias na altura. Nós fomos lá com 2 intenções, curiosamente, não é? Sim, exatamente. Ou seja, aliamos essa busca pelos túmulos dos poetas que se encontram no cemitério de Agramonte, aqui no Porto,
com algumas obras de arte, sobretudo escultóricas, de grandes artistas, como o Teixeira Lopes, por exemplo, não é? E deparamos depois com muita gente que não sabíamos que estava lá. Exatamente, como a Guilhermina Sudia. Como a Guilhermina Sudia, exatamente. E o seu companheiro. O seu companheiro que não, sim, propriamente o Pablo Casals. Então, amar ou odiar? Amar ou odiar, ou tudo ou nada. O meio termo é que não pode ser. A alma tem de estar sobressaltada para o nosso barro se sentir viver. Não é uma cruz a que não for pesada. Metade de um prazer não é um prazer. E quem quiser a alma sossegada, fuja do mundo e deixe-se morrer. Vive-se tanto mais quanto se sente. Todo valor está no que sofremos. Que nem um homem só seja indiferente. Amemos muito, como odiamos já. A verdade está sempre nos extremos, porque é no sentimento que ela está. Eu recordo-me desse poema. Eu acho maravilhoso. Por que razão é que há tantos e tão bons poetas, e estamos agora a falar dos nossos poetas, ou das nossas poetas, e que são sistematicamente esquecidos? Quer dizer, a poesia deixa de ser lida, os mais novos têm algum protagonismo dentro de alguns grupos de eleitos, não é? Mas pouco mais para além disso. E então há toda uma pleiade de poetas pertencentes a várias gerações, sim, a múltiplas gerações, que caem... e que caem no esquecimento. Olha, estava aqui a ver, estou aqui a ver os poemas dele de amor. Olha, como é que ele trata as mulheres? Dessa mulher imensamente bela, alma de deusa dentro de uma flor, eu pergunto a mim própria, ó bem dizê-la, qual é dos seus encantos o maior? Serão as faces onde eu vi ao vê-la, seu lindo coração mudar-lhe a cor? A voz que há de chamar-me para o pé dela, ou os olhos que me seguem com amor? Cheia de perfeições, sem falta alguma, como não sei que as tenha mais ninguém, hesito ao compará-las, uma a uma. Mas, entre estes encantos e aqueles, eu prefiro os seus braços, se eles têm as saudades que eu tenho longe deles. É belíssimo. É uma confissão profunda. E é respeitador. De um sentimento também profundo. E ele fala muito da saudade na sua poesia. Eu daqui a nada pego neles. E tu? Tens aí os nossos amigos? Eu, em tempo quase de férias para muita gente, não propriamente porque eu vá entrar amanhã de férias, mas, na verdade, porque esta antologia tem nomes importantíssimos. Alguns deles subejamente esquecidos também, outros subejamente lidos e relidos. Mas eu gostava de pegar aqui num poema de um poeta que viu a sua obra completa ser agora editada e a sua biografia pelo Eduardo Pita. E eu quero ler exatamente aqui este poema que eu acho belíssimo, do António Boto. Ah, que bom. Numa altura em que, diga-se passagem, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo era qualquer coisa de inimaginável. Não era só proibidíssimo, era inimaginável. Até bem pouco tempo. Até para as pessoas que eram assumidamente, e eram pouquíssimas, homossexuais, portanto gays ou lésbicas, até para elas era absolutamente inimaginável que se pudessem casar alguma vez. Então, dizia o António Boto, ele que casou, não é, com uma senhora que o acompanhou para o Brasil, onde ele morreu atropelado por um carro do governo no Rio de Janeiro.
Mas ela gostava imenso dele. E eles eram grandes amigos, era extraordinário. Não, mas Havia necessidade de criar um cenário, não claro é? que sim. Um falso cenário, ou digamos, um cenário que não era... Mas às vezes isso pode ser o suficiente para manter um bom casamento, haver uma grande amizade entre as pessoas. Sim, não é preciso haver propriamente uma atração Sim, sexual, uma exatamente. atração física, etc. Não Às é? vezes basta a amizade. Pode ser uma amizade profunda, e a amizade não é é? uma forma de amor. E dois seres que provavelmente se encontravam sós, francamente sós, Exatamente. decidiram Uniram-se, estar claro juntos. que Ela sim. cuidou muito dele, foi extraordinário. Isso é importantíssimo. Casar, mas para quê? Se o casamento não significa o verdadeiro amor. E se ele existe, seja como for, deixa de ser amor nesse momento. Leva-me a vida, então, no sofrimento de um conflito movido no torpor, que amortece o respeito e esse pudor necessários ao lar e ao sentimento. Com pequenas e raras exceções, o homem e a mulher andam no mundo ao sabor das mais loucas sensações. E mutuamente, embora não pareça, desejam ambos libertar-se a fundo ou esperam que a morte os favoreça. Gostei. E há aqui um outro poema que eu acho belíssimo e que, no fundo, tem um pouco a ver também com este universo desta vida a dois e deste aprofundar de sentimentos e também desta vida muito escondida, não é? Que ele acabava por manter por um lado, mas que, por outro lado, acabou também por ser um dos grandes desafiadores do moralismo e das convenções da época. Eu quero lá saber que outros dissessem que possuis as mais largas simpatias, se andei contigo e vi as cobardias do teu amor que tantos apetecem. De ti só recebi sensaborias. E se as contasse e aqueles as soubessem, talvez outro juízo te fizessem mais certo e menos rico em fantasias. O teu feitio enerva e não constrói, porque só tens prazer em dar guarida ao cinismo que fere e que nos dói. Detesto as tuas falas e os teus beijos, mas daria o melhor da minha vida para te ver e ouvir nos meus desejos. Ai, que bonito. Belíssimo, António Boto. Eu vou... Olha, ainda aqui da segunda parte, houve aqui um poema que me chamou muita atenção. Sabes que ele era republicano e ele dedicou... acho que é da segunda parte, espera aí... Deixa-me ver as minhas marcas. Não, é da primeira parte. Ele dedicou... Olha, tenho aqui um poema que ele dedicou ao Augusto de Gil, de quem foi grande amigo, no primeiro aniversário da morte do poeta. Tenho aqui um poema que ele, como republicano, dedicou ao 5 de outubro. E outra à bandeira portuguesa. Por isso ele não falava só de amor. E aqui está. Possivelmente, eu estive a ver, eles devem ter sido colegas em Coimbra, porque eles nasceram no mesmo ano. Afonso Costa, que também se formou em Direito, como é um dos grandes heróis estavam todos em Coimbra, da não é? República, também se formou em Direito, como o Fausto Guedes Teixeira. E então, aqui tem uma pequena nota que diz: Afonso Costa, que fez da vida um combate para a tornar gloriosa. E o poema chama-se A Grande Guerra. Ontem diziam uns, amai a humanidade, outros, amai a pátria. E desses dois ideais, a que a fé transmitia a mesma intensidade, qual deles era enfim o que valia mais? Tão diversos os dois, sentimento e razão, tudo conciliou a grandeza desta hora. A guerra fez cessar essa contradição. Quem serve a pátria, serve a humanidade agora. É um braço que protege o braço que hoje lute, e se o ergue e dirige um desígnio divino na região da Argonne, o que é que se discute? É a sorte da França ou é o nosso destino? É o destino do mundo. A bandeira carvora, o direito tomou todas as cores no ar. Onde a justiça luta, é a nossa pátria agora. Portugal reduzida às proporções de um lar.
Se a nossa liberdade está de novo em jogo, ponhamos no altar da liberdade a vida e parti a cantar. São colunas de fogo que sempre guiou à terra prometida. Ao pé da nossa pátria, as outras são bem menos. Se, como disse alguém por entre aclamações, a Bélgica é o maior dos países pequenos. Portugal é a maior de entre as grandes nações. E nada perdereis no turbilhão da guerra, encontrareis à volta o que deixais aqui. Os vossos braços, sãos, não farão falta à terra. A nossa terra toda há de florir por si. Seja maldita a mão que hoje ficar inerte, maldito o coração que não pulse com os mais. Em defesa da pátria, o sangue que se verte serve até para remir os crimes pessoais. Nunca teve, nem mesmo em épocas distantes, mais valor a servi-la em almas mais completas. Agitam-se no ar espadas flamejantes e irradiam sol em todas as baionetas. Pudéssemos sofrer, em vez de 1000 mortes, é na frente o lugar deste povo admirável. Vós sabeis que eu sei que somos os mais fortes, e aquele que é o mais forte é o mais responsável. E quando enfim chegar a aurora redentora, heróis que então sereis, grandes como já sois, que o nosso coração bata bem alto a hora sagrada da vitória e que pare depois. Pois. Isto foi escrito em 1916. Pois claro, ele bem se esforçou para enaltecer os feitos brilhantes dos soldados portugueses que foram abandonados na Primeira Guerra Mundial. E que foram abandonados. É essa memória que eu tenho. Na sua maior parte, assassinados. Exatamente. Pois. E assim, com este poema nacionalista, de exaltação nacionalista... Republicano também. Republicano também, sim. Dedicado a um grande republicano, sim. que é o Afonso Costa. Não, porque os republicanos eram muito nacionalistas. Exatamente.